Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo certo? Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre doenças que podem trazer sinais, sintomas e problemas neurológicos nos nossos pets. Isso mesmo. Eu vou começar falando para vocês sobre a doença de coluna, né? A coluna vertebral. Porque o animalzinho que ele tem uma doença na coluna vertebral, muitas vezes ele pode ficar com o andar cambaleante, rebolando mais, né? Dificuldade ao levantar, ao sentar, né? Dor, né? Para fazer essa movimentação de sentar e levantar, tá bom? Ele pode então ter uma descoordenação motora para caminhar, né? Isso tudo, gente, são sinais de doença de coluna vertebral. Outra coisa que acontece, muitas vezes o bichinho ele não consegue firmar a patinha assim. Ele começa a virar a patinha e arrastar, né? Isso é sinal de doença, muitas vezes, de coluna vertebral, tá bom? Então é bem importante a gente estar atento a isso. Porque muitas vezes, gente, quando a gente percebe logo no início, a gente consegue resolver mais fácil, tá? Então, vamos seguir. Outra doença que causa sintoma neurológico é a epilepsia, né? E o principal sinal é a convulsão, né? Então, o animal ele tem convulsões. Existem vários níveis de convulsão, né? Grau, né? Tem aquele grau mais leve, em que às vezes a gente nem percebe que é uma convulsão, a gente pode confundir com um desmaio, com um problema muitas vezes cardíaco. E tem aquela convulsão mais característica, em que o animal ele cai, ele tem muito tremor, ele pode ter movimento de pedalar com as patinhas da frente e de trás, ou somente da frente, ou só de trás. Né? Então isso é uma convulsão, né? O animal ele treme muito, ele baba, ele pode ter vômito, né? Esses sinais podem ser então muito mais sérios ou mais leves, tá, gente? Outra doença que causa sintomas e sinais e problemas neurológicos é a síndrome vestibular idiopática. Nesse caso, o animal ele tem tonturas, também desequilíbrio, náusea, pode ter estrabismo. Então, o meu animal que nunca foi estrábico, ele pode estar estrábico, né? Que é vesguinho, né? Ele pode também ter nistagmo, que é enquanto o olho ele treme, né? Ele fica assim, sem uma coordenação. Isso pode acontecer só em um olho ou nos dois, tá, gente? Esse animal ele se apresenta desorientado, ele não tem uma orientação boa também para caminhar, uma falta de equilíbrio, né? Ele também pode ficar com a cabeça inclinada, né? Então, isso são sinais de síndrome vestibular idiopática, tá bom? Outra doença, gente, que causa esses sintomas, sinais e problemas neurológicos é a hidrocefalia. Né? Hidrocefalia, o que que ela é? Ela é o acúmulo de líquido céfalo-raquidiano, né? E muitas vezes a gente pensa que isso é apenas congênito, mas não. Isso pode ser também adquirido. Com traumas, uma batida forte da cabeça pode causar isso também. E o que que a gente vai ver no bichinho? Muitas vezes uma cabeça inchada, um crânio irregular, né? A gente pode ver um animalzinho ou mais sonolento, muitas vezes mais agressivo, olhos mais saltados, um andar cambaleante também. Então, uma mudança de comportamento nesse bichinho a gente também pode notar. Pode também dar convulsão. Outra doença que também se apresenta numa das suas fases com sintomas neurológicos é a sinomose. A sinomose é uma virose, né, que ela pega apenas os cães, não pega nos gatinhos, tá? É uma doença que tem 4 fases, tá, gente? Mas uma das fases é a fase neurológica, tá? O animal ele pode apresentar apenas a fase neurológica ou nem ter esta fase neurológica, ou ter todas as fases, tudo é muito relativo. Mas é muito importante a gente saber que essa doença tem como prevenir com vacina, né?
Então, o nosso bichinho, ele precisa ser vacinado desde filhote, todos os anos, para a vida toda, né? A gente não pode achar que numa certa idade da vida não precisa mais de vacina. Esse é um erro, porque muitas vezes o meu bichinho adulto ou mais idoso pode sim adquirir uma virose bem séria, como a sinomose, tá? E essa doença é muito grave, muitas vezes quando se apresenta a fase neurológica pode não ter reversão. Tem tratamento, mas nem todos têm uma boa resposta ao tratamento, tá? Outra doença que pode causar sintomas e problemas neurológicos são os tumores, né, gente? Então, esses tumores podem estar na cabeça, também em coluna vertebral. E aí sim vão apresentar os sintomas que nós já falamos antes, desde os mais leves até os mais graves, né? Desde um andar cambaleante, uma dor, uma agressividade, convulsão, né? Depende do tamanho, muitas vezes, da localização do tumor, tá bom? E vou passar então agora de uma forma bem resumida os principais sinais das doenças que podem estar nos trazendo problemas neurológicos nos nossos bichinhos, tá bom? Que sinais são esses, né? Uma fraqueza ou um andar cambaleante com membros posteriores, convulsões, alteração no andar, né? Alteração no estado mental, cabeça inclinada, tremores generalizados e alteração dos sentidos, né? O tratamento, gente, ele varia muito de acordo com a causa, né? Então, se eu tenho uma causa viral, se eu tenho uma causa que é um trauma, uma batida, se eu tenho, por exemplo, uma doença de origem do sistema nervoso central, como a epilepsia, cada causa vai ter o seu tratamento específico e também o nível em que está essa doença, né? Muitas vezes nós temos uma doença de disco intervertebral, que é uma doença de coluna, que está bem no início, que muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Iniciar com tratamento leve. Mas essa doença de disco intervertebral, ela também pode estar já num nível mais avançado, em que a gente precisa muitas vezes entrar com uma fisioterapia ou uma acupuntura, né? Então, cada caso precisa ser avaliado. Como que eu faço se eu noto que o meu bichinho, então, ele está com sintomas neurológicos? O primeiro passo é marcar uma avaliação com o clínico, veterinário clínico. O que esse profissional vai fazer? Ele vai avaliar, né, a intensidade, a causa, ele vai avaliar se já precisa fazer exames complementares, como raio-x, ecografia, tomografia, ressonância magnética. Tudo depende do caso, gente. Muitas vezes, apenas um raio-x já nos traz o norte de como tratar aquele bichinho, tá bom? Além disso, nós também avaliamos a necessidade de encaminhar o seu bichinho para um especialista, como um neurologista, um veterinário oncologista, no caso de ser um tumor, um câncer, né? Então, é feita a avaliação e é feito, então, o diagnóstico, né, para ver como que vai ser feito o tratamento e também se precisa ser com um especialista ou não. Certo, gente? Então, fica essa super dica de hoje, né? Sobre os sinais que os nossos bichinhos podem estar nos transmitindo. Muitas vezes começa com realmente com sinais leves, suaves, mas que a gente possa estar atento. Porque quando a gente pega no início, o tratamento ele tem um resultado muito melhor, tá bom? Então, se tu gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos essas dicas de extrema importância, hein? E se inscreva no canal, toque lá o sininho para estar recebendo novos vídeos, tá bom? Para que a gente possa crescer juntos, aprender juntos, para melhorar a saúde dos nossos bichinhos, certo? Um abraço, até a próxima!